Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Meus amigos e minhas amigas, neste sábado, 18 de outubro, o governo do presidente Lula, em parceria com estados e municípios, realiza o dia D da vacinação infantil. É o dia de sair de casa, levar nossas crianças para se vacinar, para o Brasil voltar a ser campeão mundial em vacinação. E olha que coincidência bonita. O dia 18 é também o dia de São Lucas, o padroeiro da medicina e o dia do médico. Quero aqui parabenizar a todos os médicos e médicas e os profissionais de saúde como um todo que se dedicam à ciência e a salvar vidas. Como pai, médico e brasileiro, eu posso garantir: não existe gesto de amor mais importante do que proteger a vida de uma criança. Neste sábado, vamos vacinar crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. Todos os postos de saúde do país estarão abertos. São mais de 15 tipos de vacinas disponíveis, contra pólio, Covid-19, HPV, febre amarela, sarampo e muito mais. Tudo 100% de graça. Tudo pelo nosso Sistema Único de Saúde. Nos 35 anos do SUS, a vacinação virou parte da nossa história. Hoje, o Brasil é um país livre da paralisia infantil, do tétano neonatal, da rubéola e do sarampo. Isso só foi possível porque décadas atrás, os brasileiros já acreditavam nas vacinas e levavam seus filhos para se proteger. Agora é a nossa vez. Não vamos negar aos nossos filhos um direito que nossos pais não nos negaram. Enquanto outros países estão vendo o sarampo voltar, o Brasil voltou a ser reconhecido em 2024 como país livre da doença. Um título conquistado com trabalho, ciência e amor à vida. E temos mais motivos para comemorar. Aumentamos a cobertura vacinal em 15 das 16 vacinas infantis ofertadas pelo SUS. Isso porque depois de 6 anos de queda, o governo do Brasil voltou a acreditar na vacina, voltou a acreditar na ciência. Agora, combatemos a desinformação com tecnologia. Criamos a Caderneta Digital de Saúde da Criança, que já leva informações seguras sobre vacinação para mais de 1.800.000 famílias brasileiras. Neste dia D da vacinação, eu quero fazer um convite a cada mãe, pai, avó, avô e a cada cuidador. Vamos viver o lema da nossa campanha. Vacinar é cuidar de quem você ama. Vacinar é a nossa força. E neste Outubro Rosa, um pedido especial para cada mulher. Ao levar seus filhos para vacinar, não se esqueça de cuidar de você também. O Ministério da Saúde ampliou o acesso à mamografia com novas regras. Agora, o SUS garante o exame para mulheres de 40 a 74 anos. Hoje, o Brasil tem um governo do lado do povo brasileiro, que cuida de toda a família. Fortalecemos o Farmácia Popular, garantindo remédios gratuitos, e criamos o programa Agora Tem Especialistas, que leva atendimento, exames e cirurgias a quem mais precisa, de forma rápida, com horários ampliados e até na rede particular. Tudo de graça, pelo SUS. O SUS é uma conquista gigante do povo brasileiro. Com o SUS, o Brasil vive mais. E é com ele que continuaremos salvando vidas e construindo um país mais justo, saudável e soberano. Neste sábado, vamos vacinar nossas crianças. Vacinar é amar, vacinar é proteger, vacinar é defender o nosso futuro. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Porque eu conheci deputados federais que eram contra, por exemplo, a liberação da cannabis, mas ele fumava cannabis. Eu conheço deputados que eram contra... Da direita? Da direita, boa parte deles utilizam cannabis, o próprio Eduardo Bolsonaro. Isso é conhecido, isso aí não adianta ninguém se espantar. O 8 de janeiro foi o dia que os patriotas tentaram dar um golpe na democracia brasileira. Foi um dia de muitas emoções. Meus amigos ficaram desesperados, mandando mensagem para mim. Eu estava entrando no avião para fazer show, eles mandando: Thiago, olha aí, os patriotas estão invadindo o Congresso. Meu Deus do céu, a gente tá fudido. Meu Deus do céu, os caras vão... A ditadura militar vai começar de novo. Aí eu só mandei um áudio no grupo assim, ó. Os caras saem malucos, pô, um momento desse, você rindo, tirando onda. Eu falei... Calma, pô, presta atenção. Lembra de uma coisa, lembra. Essa galera aí que está indo lá no Congresso agora quebrar tudo, essa mesma galera, 2 semanas atrás, eles estavam cantando o hino nacional por um pneu.
Tá? Nem mosquito da dengue faz uma merda dessa aí. Essa galera aí que tá com medo de dar um golpe, 1 mês e meio atrás, eles se juntaram à noite, em círculo, com o celular em cima da cabeça. Piscando uma lanterna. Pra tentar falar com alienígena, pô. Essa galera que ficou dizendo 3 anos seguidos que não existia tecnologia o suficiente pra criar uma vacina, um dia eles acordaram e pensaram, não, mas meu Motorola é pica. A NASA não tem essa tecnologia, mas meu Motorola tem. Porra, eu queria muito que eles tivessem conseguido falar com o alienígena, que eu queria muito receber um vídeo de alguém filmando o céu e passando uma nave assim, com um patriota pendurado lá. Eita! Voa, moleque! Someday they say I've been, they never make it, but I just don't look up, still holding on. E vamos refletir um pouquinho aqui nesse dia maravilhoso da prisão do Bolsonaro. O responsável pela prisão domiciliar dele foi o Eduardo, filho dele, pela atuação que teve nos Estados Unidos, ameaçando ministros do STF. O responsável pela prisão dele foi o outro filho dele, o Flávio, que convocou uma vigília, e só falta dizer agora que o outro filho, o Carlos, foi quem quebrou a tornozeleira dele, viu? Obrigado aí aos filhos do Bolsonaro. Vocês causaram aí esse grande momento. E já, bolsonaristas, o choro é livre, o Bolsonaro não. Corrupção. Adivinha quem estava ajudando no golpe do Banco Master? Sim, ele mesmo, o Centrão. Fora Hugo. Nem se importa. Eu lembro que para eu sair do bolsonarismo foi muito difícil. Eu larguei o bolsonarismo de 2020 para 2021. E eu fiquei 5 anos dentro dessa ala bolsonarista, né? Porque ali dentro, quando a gente está ali dentro, existe uma estrutura, né? Totalmente de domínio de mente naquela época, que eu lembro disso. Eu não recebia nenhum tipo de informação fora daquela bolha, tinha que ser de deputados que eram aliados do Bolsonaro, dos filhos dele, ou páginas ligadas ao bolsonarismo. Ali que está a realidade. Eu participava de grupo de Telegram, a Rede Globo era minha inimiga, os universitários, universidade, são tudo esquerdista, e a esquerda era o pivô do problema do Brasil, ele era um inimigo que eu precisava aniquilar. Eu acreditava dessa forma. Então por isso que quando eu converso com um bolsonarista e muita gente fala assim, cara, tu tem muita paciência. Cara, eu fui bolsonarista, eu sei como é que é a dominação de mente que tem na rede social, o que esses caras fazem. Fizeram isso comigo no passado. Entendeu? E talvez ainda esteja fazendo com você. Eu lembro que em 2021, né, para 2021 foi quando eu deixei de ser bolsonarista. Eu começava a estudar temas, né? Por exemplo, eu acreditava que Lula mandou dinheiro para Cuba, Venezuela e Moçambique e ficou devendo o Brasil. Eu não sabia que ele tinha mandado para 15 países e que a balança do programa Apoio à Exportação de Serviços estava com 1,5 bilhão de superávit. Já descontando os déficits desses 3 países e já descontando o fundo garantidor. Eu comecei a aprender com um cientista político que é formado na área, ele é mestre em ciências políticas. E, cara, eu lembro que eu chorava na cama, eu dava soco, porque eu fiquei 5 anos, cara, dentro dessa bolha bolsonarista sendo enganado. Então, o que acontece? Dali por diante, não foi tão simples, porque você se envolve sentimentalmente com aquele deputado, com aquele presidente. E a minha esposa, eu lembro que na época ela falava assim pra mim, amor, olha o que ele tá falando das pessoas mortas, olha as brincadeiras que ele tá fazendo com a Covid, né? Minha esposa não é politizada, não, né? E eu na época eu também não era politizado, e só que eu não acreditava, tudo que ele fazia, não, se ele chutasse uma criança, eu ia falar que a culpa é da criança. Então eu tenho muita paciência com o Bolsonaro. Eu lembro que eu estava numa festa com meus primos, que são tudo bolsonaristas, que não entende nada de política igual a mim na época. A gente não entendia nada de política, mas a gente era tudo bolsonarista, tudo na mesma rede. E na outra mesa estavam sentados os primos do meu pai, que são tudo de esquerda. E são professores, dono de escola, diretores, são pessoas politizadas. Eu, na minha mesa com meus primos, a gente olhava para eles e ficava rindo, achando que falar de esquerdista, se chamar o Lula, falar mal do Lula, eles até levantam e vão embora com raiva. Tipo, tratando as pessoas que são politizadas como burros e nós éramos inteligentes. E hoje estou aí, fazendo um trabalho
para desconstruir o bolsonarismo com mais de 100 milhões de visualizações e mais de 300 mil seguidores em todas as redes. Momentos que bolsonaristas fingem que nunca existiram. Gasolina sobe pela 4ª semana seguida e já tem posto cobrando quase R$9. Tem que comprar feijão. Cara, você não quer comprar fuzil, não enche o saco quem quer comprar. Parabéns. Tem que comprar, tem que todo mundo comprar fuzil, pô. Câncer é a segunda doença que mais mata no país, mas seu combate vai perder munição em 2023. Para acomodar cerca de 20 bilhões de reais do chamado orçamento secreto, o governo reduziu os investimentos em programas de prevenção e controle do câncer. Também na entrevista exclusiva, o presidente anunciou que estuda acabar com a Justiça do Trabalho. Segundo Jair Bolsonaro, há muita proteção aos trabalhadores e encargos para contratações no Brasil. Preço do arroz, né? Trabalhar. Tá muito caro. Tá muito caro? Já aviso pra vocês, tá muito caro. E daí, como é que faz pra baixar o preço do arroz? Ah, tem que batalhar, viu? Ninguém quer, eu não vou interferir no mercado. É verdade. Porque tem que valer a lei da oferta e da procura, não é isso? Ouvido o Paulo Guedes que ele devia ser demitido pelo presidente da República, que o povo tá morrendo de fome. Esse absurdo da cesta básica. Põe na tela aí, ô Latino. Olha só, feijão, R$14 esse pacotinho aqui, por exemplo. E aí você chega em algo um pouco mais simples, como a farofa, e encontra este pacotinho aqui por R$9. Picanha por R$250. Filé mignon a R$89 o quilo. Não tem jeito. Na hora de comprar carne, só se for de segunda mesmo. E só de vez em quando. Saiba quem são os 18 prefeitos presos por corrupção em Santa Catarina. Ari Baguio, do PL de Ponte Alta do Norte. Douglas Elias Costa, do PL de Barra Velha. Luiz Henrique Saliba, do PP de Papanduva. Antônio Rodrigues, do PP de Balneário Barra do Sul. Antônio Seron, do PSD de Lages. Vicente Correia Costa, do PL de Capivari de Baixo. Marlon Neuber, do PL de Itapoá. Juarez Ponticelli, do PP de Tubarão. Luiz Carlos Tamanini, do MDB de Corupá. Davidson de Souza, do MDB de Pescaria Brava. Armindo Cesar Tassi, do MDB de Massaranduba. Adriano Poffo, do MDB de Ibirama. Adilson Listkovski, do Patriota de Major Vieira. Patrick Correia, do Republicanos de Imaruí. Luiz Divoncir Shimogiri, do PSD de Três Barras. Luiz Antônio Chiodini, do PP de Guaramirim. Alfredo Cesar Dreher, do Podemos de Bela Vista do Toldo. E Felipe Voigt, do MDB de Schroeder. Todos alvos de investigações que apuram corrupção e fraudes em licitações. A chamada Operação Limpeza Urbana, que... Nós queremos resolver o problema da economia retirando dos mais fracos. O que nós estamos fazendo aqui? Até porque quem está discutindo aqui, a maioria que está discutindo e propõe isso, tem estabilidade no emprego. Estava aqui o juiz do trabalho da 9ª região, que é lá do Paraná, do meu estado. Está aqui, o doutor está aqui. Vossa Excelência tem garantias no seu trabalho. Não vai ter trabalho intermitente, não vai ter problema de férias. Muito pelo contrário, Vossa Excelência tem 2 férias por ano, como são os parlamentares. Então, talvez a gente teria que começar a discussão da reforma do trabalho por esses cargos que têm todas essas garantias, e não pelos trabalhadores. Professor, o senhor também é professor da USP, uma universidade pública. O senhor tem todas as garantias também. Não vai ter trabalho intermitente, não vai ter problema de férias, não vai ter problema de aposentadoria, não é? Mesmo nós aqui, que nos elegemos de cada 8 anos, a gente não pode reclamar também, porque tem condições boas de vida, de salário. O senhor que é advogado de empresa, também tem boas condições, escritório forte, rico. Então veja o que nós estamos fazendo. Gente que tem esses direitos, vem aqui e discute que o trabalhador, aquele que tem pouquíssima proteção, esse pode ter seus direitos mexidos, pode ter trabalho intermitente, pode ser demitido coletivamente, não precisa, pode ter, inclusive, a discussão patrão-empregado, a negociação prevalecendo. Eu fico perguntando se nós teríamos coragem aqui de discutir isso para juiz, para promotor, para professor de universidade. Não tem, essa casa não tem coragem, não. Sabe por quê? Porque vocês vêm fazer lobby aqui dentro. O trabalhador pobre não vem aqui dentro fazer lobby. Ele é vítima do que nós discutimos aqui. E da visão da maioria aqui, que é uma visão muito mais para os ricos do que para os pobres. É lamentável o que nós estamos vendo no nosso país. Lamentável.
lamentável na questão da reforma da Previdência, lamentável na retirada de dinheiro da educação e da saúde quando desvinculamos impostos. E fazemos isso com uma calma, com uma serenidade, como se nós estivéssemos discutindo não a vida das pessoas, estamos discutindo números, estamos discutindo o faturamento das empresas, o lucro. Porque aí quando o lucro aperta porque a economia decai, tem que retirar daqueles que ganham menos. Então, senador Paim, Vossa Excelência tem razão em dizer que nós temos que ser bravos, nós não podemos ser mansos aqui não. Porque se nós formos mansos aqui, quem vai pagar a conta é o povo brasileiro. É o povo brasileiro. Nós vamos ser muito aguerridos nessa casa. E nós não vamos aceitar um regime de urgência dessa matéria. Não vamos aceitar. Não tem porquê. Nós vamos discutir a exaustão, assim como nós vamos discutir a reforma da Previdência. Querem retirar direitos? Coloquem a carinha e digam que querem. E aguentem a discussão. Não queiram fazer isso num fast track, não. Porque é difícil discutir. É difícil sustentar com o povo brasileiro. Então quer fazer tudo muito rápido. Um governo que nem legitimidade de voto tem. Que está lá simplesmente para entregar para o capital financeiro e para entregar para os mais ricos desse país a melhoria das condições de vida deles e não dos pobres. Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Tudo agora é pandemia. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. Tem que deixar de ser um país de maricas. Não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? E daí? Não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Eu já tenho anticorpo. Pra que tomar vacina de novo? Se você virar um Chico, virar um jacaré, é problema de você, pô. Você vai pra casa, quando você tiver... É a vida, é a realidade. Morre muito mais gente de pavor. Fique em casa que a economia te vê depois. Isso é para os fracos. Eu sou o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina. Não tem vaga pra ela. Aí vai pra lá e tem oxigênio lá também. Aí na hora que nossos pais precisam, não tem, a gente tem que estar se humilhando pra eles viverem. Isso é muito interessante. Vou dar um dado para vocês interessantíssimo. Bolsonaro não gastou R$1 do cartão corporativo. O governo federal divulgou hoje os gastos com o cartão corporativo da Presidência da República durante a gestão de Jair Bolsonaro. Em 4 anos, foram 27 milhões e 600 mil reais. São 59 tipos de despesas. A maior foi com hospedagem, 13 milhões e 600 mil reais. Alimentação e supermercados somam mais de 10 milhões de reais. É isso. Nos 4 anos de governo, a presidência gastou quase R$1,5 milhão de reais só em um hotel do Guarujá, no litoral paulista. Novas revelações a respeito do cartão corporativo de Bolsonaro. Sabe o que a gente descobriu agora? Que o cartão corporativo pagava até os cercadinhos do ex-presidente. Sim, sabe aqueles gradis que são colocados para que ele tirasse selfie com seus apoiadores, cumprimentasse os apoiadores? Então, esses cercadinhos foram pagos com dinheiro público e com cartão corporativo, R$ 44.300. E a gente descobriu, inclusive, que esses pagamentos aconteceram até no período de férias do ex-presidente, quando ele estava em Santa Catarina. E ali também em bases do Exército e também em aeroportos. Boa noite. Como ex-bolsonarista que sou, todo mundo sabe, diante das minhas redes sociais, o maior medo que eu tenho hoje é de não poder ir às urnas o ano que vem e apertar o 13 e escutar o blim, 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 blim pela primeira vez na minha vida. Eu votei no Bolsonaro na primeira vez, fiz campanha, redes sociais, votei na primeira, votei na segunda, votei no Magno Malta, votei no deputado de direita, votei no senador de direita, votei no prefeito de direita, votei no vereador de direita, e nenhum desses fez nada por mim. Só tentou ferrar a minha vida. Aí aquele que eu mais odiava e detestava hoje faz tudo por mim. Rapaz, vocês não estão percebendo que o Brasil acabou aquele inferno? Gosto de falar de inferno não, mas é bom lembrar. Parece que o Brasil, onde saiu da mão da Dilma, o Brasil era um navio, um grande navio em alto mar. E com a Dilma o navio fazia assim, ó. Mas na hora que saiu da mão da Dilma ficou assim, ó. E virou até de cabeça para baixo. Um monte morreu pelo caminho. E hoje o cenário é outro. Vocês não estão percebendo, não? Você vai no supermercado, seu dinheiro dá pra você comprar. Você não tem mais que chegar no supermercado e comprar
pacote de arroz é R$35. O seu salário sobe acima da inflação. Emprego tem de sobra, você pode escolher qual que você quer. Picanha, se você quiser, você come todo dia. Você para no posto de combustível, acabou aquele inferno. Desde o dia que esse país foi para a mão do Michel Temer, acabou a nossa paz. Você não lembra disso, não? Parece que até os caminhoneiros entendeu. Porque tentaram agora levar os caminhoneiros para a rua de novo, não foi um. E pensa num sujeito que se ferrou na vida, foi o tal do caminhoneiro. Você não lembra, não? O preço do diesel que era? Tira a Dilma que o Brasil melhora. Depois, ó, desgraceiro que chegamos, irmão. Não sobrava nada pro povo. Um programinha social sequer. Um Brasil sorridente, um pé de meia. Cadê? Hoje tem, sobra esse dinheiro, é dinheiro do povo. Pro povo, na mão do salafrário, nada sobrava. Mas o dinheiro sumia tudo. Essa semana, nossas reservas internacionais cresceu 32 bi. Senhoras e senhores, eu preciso fazer o L. Meu maior medo é que o Lula não se candidate de novo. Porque eu preciso reparar essa burrada que eu fiz na minha vida pra nunca mais, senhoras e senhores, votar em nenhum político de direita, conservador, defensor da família, que é de mão dada com liderança religiosa. Nunca mais na minha vida. Por isso aqui, ó, eles não acabam com o Brasil. E o IBGE divulgou agora há pouco os números do desemprego. A taxa de desocupação ficou 5,4% no trimestre encerrado em outubro. O resultado renova o recorde positivo. É a menor taxa desde o início da pesquisa lá em 2012. Mas o que a gente percebe é que hoje, muito do que o Brasil está enfrentando é o que o brasileiro merece. A população ocupada é de mais de 102 milhões de pessoas e segue no nível recorde. Essa é a realidade. Os mercados despertavam no Brasil quando o IBGE divulgou o índice oficial de inflação. 0,09%, a menor taxa para o mês de outubro desde 1998. É porque realmente vocês merecem isso mesmo. E o Brasil bateu uma marca histórica. Pela primeira vez, mais de 8 milhões de turistas visitaram o país. E a expectativa é que até o fim do ano, a marca chegue até os 9 milhões de turistas. Se o povo escolhe isso, o povo merece também colher o governo que ele elegeu. A Bolsa Brasileira bateu um novo recorde e fechou pela primeira vez na história acima dos 158.500 pontos. A maioria do Brasil merece. Mesmo com o tarifaço dos Estados Unidos, as exportações do agronegócio brasileiro chegaram em outubro a 15,5 bilhões de dólares, 8,5% a mais do que em outubro do ano passado e o maior número já registrado para o mês. É o Brasil do Lula. O Ibovespa ultrapassou hoje pela primeira vez na história os 159 mil pontos, impulsionado sobretudo por Vale e Itaú Unibanco. Boa parte da população continua apoiando o PT. O Brasil alcançou em 2024 os melhores resultados de renda, desigualdade e pobreza de toda a série histórica de pesquisas domiciliares, iniciada pelo IBGE em 1995. Esse é o cara que está comandando o teu país. Segundo o IPEA, a combinação entre mercado de trabalho aquecido e o fortalecimento dos projetos de assistência social são os principais fatores. Quem colocou o Lula lá na presidência? Foi a maioria do povo brasileiro, não foi? Ei, chamar o Lula de ladrão é fácil. Difícil é saber pra onde ia todo o dinheiro antes do Lula. Eu já chamei o Lula de ladrão. Eu tenho um canal de direita, vários seguidores. Mas um pensamento me fez mudar de ideia. E mudei até de lado. Chamar o Lula de ladrão é muito fácil, é bonito até pra alguns aí. Agora, difícil é saber aonde ia todo o dinheiro do Brasil antes do Lula existir, meu irmão. Não sobrava nada. Não sobrava nada. Ninguém roubava. O único ladrão é o Lula. Mas cadê o dinheiro de todos esses programas sociais que o Lula criou e mantém até hoje e tá criando ainda mais? Pra onde esse dinheiro ia? O que eu quero saber é pra onde que esse dinheiro ia. Ah, que esses programas aí não foi o Lula que criou, não. Já existiu uma ova. E eu quero aproveitar nesse vídeo aqui e responder o meu amigo, o baiano lá do Ceasa, amigo meu, Marreta, o Rodrigo,
que não suporta o Lula. Deu um depoimento pesado lá no meu outro canal no YouTube, se você quiser ver. Você vai lá, vou responder ele aqui, vou responder lá também. Lá no YouTube. Do Agro ao Ceasa, só pesquisar aí que você acha. Onde ele fala que ele não é bolsonarista, mas ele é de direita. E segundo ele, o Lula não mudou nada na Bahia, continua a mesma miséria. E eu não corto fala de ninguém, não. Lá no meu canal tá lá. Quer falar? Pode falar. Agora eu vou responder o que é que eu acho. E a resposta que eu tenho pro Rodrigo, que não deu tempo. Primeiro eu vou responder aqui, Rodrigo. Depois eu vou responder lá do Agro ao Ceasa no YouTube. Aonde, Rodrigo, ia todo esse dinheiro antes do Lula existir como presidente desse país? Me responde aí, ô Rodrigo. Fazendo um favor no comentário, eu vou fazer mais um vídeo com a sua resposta. Eu vou além, eu vou fazer um vídeo com a sua resposta e vou fazer um outro vídeo com um cliente meu que comia calango, lá no mesmo estado que você morou na Bahia, para matar a fome, até que o Lula chegou. É o mesmo cidadão igual você, trabalhador igual você, mora aqui no nosso estado igual você, mas o desprezo que você tem pelo Lula, no caso dele é admiração. E ele assume parte do que você falou verdadeiramente. Na Bahia ainda existe muita pobreza, mas de fome só morre quem quer. Forte abraço, meu amigo. Tem uma moça por aí que falou que a comida do Nordeste é lavagem. Olha, minha filha, talvez você nunca tenha acordado com cheiro de cuscuz no fogo. Talvez você nunca viu uma mãe nordestina dividir um prato de feijão com 5 filhos e ainda dar risada. Talvez você nunca comeu uma carne de sol com macaxeira depois de um dia inteiro na roça. Porque se tivesse, não falava uma bobagem dessa. A comida do Nordeste não é só comida, é cultura, é resistência, é afeto. Cada prato tem uma história. Cada panela no fogo tem o suor de um povo que nunca baixou a cabeça. Chamar isso de lavagem é cuspir no prato que o Brasil come. O Nordeste não é só parte do Brasil. O Nordeste é o motor do Brasil. Você sabia que o agronegócio nordestino já exporta para a Europa? Sabia que o turismo no Nordeste movimenta bilhões por ano? Que a energia limpa solar e eólica vem em sua maioria dali? O povo do Nordeste não precisa que ninguém fale por ele. Mas eu faço questão de falar. Porque fui eleito com o voto do sertão, com o voto do povo que carrega água na cabeça e esperança no peito. O nordestino é quem segura esse país quando o resto vira as costas. E se tem uma coisa que nunca vai ser, é lavagem. Você quer falar do Nordeste? Então fala olhando para cima, com respeito. Porque é do Nordeste que veio Luiz Gonzaga, o rei do Baião, que ensinou o Brasil a dançar com a alma. É de lá que veio Patativa do Assaré, que com pouca escola ensinou mais do que muito doutor. É de lá que saiu Paulo Freire, que alfabetizou gente com amor e virou exemplo no mundo inteiro. E sabe quem mais veio do Nordeste? O povo que reconstrói esse país toda vez que ele tenta cair. O pedreiro que levanta prédio em São Paulo. A empregada que limpa apartamento no Rio. O caminhoneiro que atravessa esse Brasil, levando carga, levando comida, levando esperança. Você quer falar de comida nordestina? Então experimenta um sarapatel com farinha. Sente o cheiro de um baião de 2 com queijo coalho. Prova uma peixada feita em panela de barro, à beira do mar. E depois me diz se isso é lavagem ou se é banquete de rei. Não se trata de gostar ou não, se trata de respeitar. Porque quem desrespeita o prato do nordestino está desrespeitando a luta, a fome e a vitória de um povo inteiro. O Nordeste é terra de sol quente, mas é também de coração quente. É onde o pouco vira muito e o nada vira festa. Onde a seca ensina, mas nunca mata o orgulho. E quem fala mal é porque nunca sentou num tamborete para ouvir uma boa prosa com café e bolo de milho. Deixa eu te contar uma história. Eu era menino lá em Caetés, no interior de Pernambuco. Nossa casa era de barro, chão batido, não tinha geladeira,
não tinha fogão de 4 bocas. A comida era feita no fogareiro, no carvão, na base do improviso. Mas todo dia, a minha mãe, Dona Lindu, fazia questão de colocar um prato na mesa. Às vezes era só feijão com farinha. Às vezes era só cuscuz com café. Mas, meu amigo, aquele prato alimentava o corpo e a alma. Porque ela fazia com amor, com força e com dignidade. Mais de 30 universidades e institutos federais foram criados no Nordeste nos últimos anos. Milhares de jovens que nunca sonharam com faculdade, hoje são médicos, engenheiros, professores, gente que antes via um hospital a 100 km de distância, hoje tem atendimento no bairro. E a comida virou patrimônio cultural. O baião de dois, o acarajé, a muqueca, o vatapá, estão nos cardápios do mundo todo. Mas aqui dentro ainda tem gente chamando de lavagem. Isso é ignorância com tempero de preconceito. O turismo, o Nordeste é o destino mais procurado do Brasil. Gera emprego, renda, oportunidade e mais. É onde o povo acolhe de braços abertos. Vai no interior do Ceará, no sertão da Paraíba, no recôncavo da Bahia, você vai ver o que é hospitalidade de verdade. Agora me diz, quem é que segura esse Brasil? Quem planta, quem colhe, quem cozinha, quem ensina, quem constrói? É o povo simples, é o povo do chão rachado, da enxada na mão e do sorriso no rosto. E se tem uma coisa que o Brasil devia fazer, é agradecer todo dia ao Nordeste, porque enquanto uns zombam, o Nordeste carrega esse país nas costas com fé, com trabalho, com dignidade. Sabe o que mais me marcou na vida? Não foi o palanque, não foi o Planalto. Foi o olhar da minha mãe, Dona Lindu, quando botava a comida na mesa. Era um olhar de quem sabia que não era muito, mas era o suficiente para manter gente de pé. Era feijão, farinha, um ovo dividido. Mas tinha um valor que dinheiro nenhum paga. Ali tinha história, tinha suor, tinha amor de mãe nordestina. E isso ninguém tem o direito de chamar de lavagem. Já andei esse Brasil todo, vi de perto a realidade do povo. Vi criança com fome, mas também vi mulher cozinhando com brilho nos olhos. Deus, pátria, família... Rachadinha. Milícia. Comer gente. Eu espero que acabe hoje, infartada ou com câncer. Ele ficou com falta de ar quase 10 segundos sem conseguir respirar. Não sou coveiro. O que essas pessoas ajudam o Brasil? Zeramos o imposto de jet ski. Em liberdade. Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Então cala a boca! Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga então. Veja a diferença de Lula e Bolsonaro falando das domésticas. Eu acho que a educação é a única possibilidade que você tem de garantir que os seres humanos tenham a mesma oportunidade na vida. A educação no Brasil, ela só será perfeita o dia que o filho da empregada doméstica puder estar no mesmo banco da escola que o filho da sua patroa, disputando a mesma vaga. Foi o único parlamentar que votou nos 2 turnos contra todos os direitos trabalhistas da empregada doméstica. Maldade? Não entendo que seja maldade. Então, quanto mais direitos você quer dar para alguém, pior fica. A diferença entre os humanos e os animais é que os animais nunca permitem que um estúpido lidere a manada. E essa é talvez a maior vergonha da nossa espécie. Somos a única forma de vida capaz de entregar o comando ao pior entre nós. Ao mais barulhento, ao mais arrogante, ao mais vazio. Nenhum lobo seguiria um líder fraco. Nenhum leão obedeceria a um covarde. Mas os humanos, esses aplaudem, endeusam e defendem quem deveria ser ignorado. O problema é que, quando a inteligência se cala, a estupidez assume o trono e ela governa com convicção. Os animais seguem instinto, nós seguimos aparência. Eles seguem força, nós seguimos discurso. Eles reconhecem liderança, nós confundimos gritaria com autoridade. O resultado é previsível. Manadas sábias, sociedades perdidas. Eu tenho sim um político de estimação, e o nome dele é Luiz Inácio Lula da Silva. Mas calma, não é só paixão, não é torcida, é por causa dos fatos. Presta atenção que eu vou te dar 10 motivos reais para respeitar o Lula e para fazer o L.
Compartilhe esse vídeo e vem comigo. 1. O Lula isentou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Isso é mais dinheiro no bolso do trabalhador. Justiça tributária de verdade. 2. CNH mais barata. De 4.500 para menos de R$1.000 tirar a carteira. 3. Ele criou Minha Casa Minha Vida, que realizou o sonho da casa própria para milhões de pessoas. 4. Fez mais de 700 escolas técnicas, institutos federais, educação e qualificação profissional chegando em todo o Brasil. 5. Ele criou o ProUni, universidade de graça para todos. 6. Mais de 500 novos mercados abertos para produtos brasileiros em todo o mundo. Emprego, renda e crescimento para o nosso país. 7. Ele criou o Desenrola Brasil, nome limpo e dignidade de volta do povo brasileiro. 8. Criou a Nova Indústria Brasil, a maior política industrial das últimas décadas no nosso país. 9. Lula criou Farmácia Popular, remédio grátis para quem precisa. 10. Dizem que a esquerda não gosta de empresário, mas foi o Lula que criou o MEI e o Simples Nacional, que beneficia milhões de homens e mulheres empreendedoras no nosso país. A diferença é simples. Uns governam para meia dúzia e Lula governa para todos. Isso não é opinião, isso é a nossa história política. Agora compartilha esse vídeo, segue o perfil e faz o L.